Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar para entendermos melhor a própria jornada espiritual. É tão importante e gostaria para falar sobre esse assunto, ler a passagem que está em Isaías, capítulo 66, dos versos 10 até o 14, na linguagem de hoje, que diz o seguinte: Alegrem-se junto com Jerusalém e cantem hinos de louvor todos os que a amam. Alegrem-se junto com Jerusalém todos que choraram por ela. E ela, como uma mãe que dá de mamar ao seu filho, dará a vocês das suas riquezas e vocês ficarão satisfeitos. Pois eu, o Senhor, prometo a Jerusalém que farei com que a prosperidade venha como um rio e com que as riquezas das nações venham a ela como se fosse uma enchente. Então Jerusalém será como uma mãe, ela lhes dará de mamar. Carregará vocês nos braços e no colo os abraçará com carinho. Como a mãe que consola o filho, eu também consolarei vocês. Eu os consolarei em Jerusalém. Quando virem isso acontecer, vocês ficarão contentes e terão novas forças. Como a planta que cresce viçosa, vocês ficarão sabendo que eu, o Senhor, cuido dos meus servos. Mas quando fico irado, castigo os meus inimigos. Amados, que palavra maravilhosa! A palavra de Deus, toda ela é maravilhosa, ela é espírito e vida. A Bíblia Sagrada é a criação mais de Deus. Uma carta de amor onde Deus tem um propósito revelado, um plano para seguir. E eu creio que mais do que nunca este é o tempo oportuno. É o tempo da oportunidade. E aqui Deus fala com muita graça, com muito amor, muito carinho, muito favor à nossa disposição. E aqui começa o trecho muito interessante. Quero retomá-lo gradativamente para compartilhar, para que você possa estar ruminando com o coração aberto, receptivo, para receber a palavra, porque diz em Tiago que nós acolhendo ela com mansidão, ela é poderosa para a salvação das nossas almas. E quanto mais nesse dia, onde celebra-se o Dia das Mães, quanto mais importante é entender melhor a própria jornada espiritual. Amém, amados? Então veja bem, alegre-se junto com Jerusalém, cante hinos de louvor, todos que a amam. Aqui o Senhor está nos levando a motivar, motivando-nos a se alegrar junto com o seu povo. Olha só o que diz, alegre-se junto com Jerusalém. Porque Jesus já prometeu, já tenho repetido várias vezes, que Jesus prometeu, vosso coração se alegrará. Essa alegria ninguém poderá tirar. Diz a palavra também que a alegria do Senhor é a nossa força. Então deseja isso, Deus deseja isso. E por essa notícia fantástica que tomamos conhecimento, podemos realmente se alegrar. E como diz ainda, alegre-se junto com todos que choraram por ela, todos que padeceram uma vez, né? Choraram, se lamentaram. E ela, como uma mãe que dá de mamar ao seu filho, olha só, dará a vocês das suas riquezas e vocês ficarão satisfeitos. Aqui está falando de uma mãe
em relação aos seus filhos. O que a mãe, nesse dia tão importante para refletir, o que uma mãe poderia negar para os seus filhos? Uma mãe que verdadeiramente ama seu filho, o que ela poderia negar para o seu filho? Uma pergunta a se fazer nesse dia. E olha só o que diz, lá no versículo 12 agora. Pois eu, o Senhor, prometo a Jerusalém que farei com que a prosperidade venha como um rio e com que as riquezas das nações venham a ela como se fosse uma enchente. Então Deus tem prazer, assim como a mãe quer ver o melhor para os filhos, se doa, sacrifica, se dedica, faz de tudo para dar o melhor para o seu filho, não é verdade? Quanto mais o Pai Celestial dará o melhor. Como o próprio Senhor Jesus disse isso, certa vez no Evangelho ele disse, vós que sois maus não negam nada para os vossos filhos. Quando o vosso filho pedir pão, você não vai dar uma pedra. Se pedir ovo, não vai dar um escorpião. Ele diz, quanto mais o Pai Celeste dará coisas boas àqueles que lhe o pedirem. Então, amado, assim como a mãe não tira os olhos sobre a sua criança, seu filhinho, sua filhinha, o cuidado é tão grande para que nada de mal aconteça, mas que ela possa ter debaixo de seus olhos para dar o melhor, para essa criança crescer, desenvolver de uma forma saudável, maravilhosa. Veja bem como continua a palavra. E lá no versículo 13 agora, diz o seguinte, ainda vou ler um pouquinho mais ainda, no versículo 12, o final do 12. Então Jerusalém será como uma mãe, ela lhes dará de mamar, carregará vocês nos braços e no colo os abraçará com carinho. Então agora Deus está falando como uma mãe trata os seus filhos, né? Veja bem agora no versículo 13. Olha Deus falando, como a mãe consola o filho, eu também consolarei vocês, eu os consolarei em Jerusalém. Agora Deus está dizendo assim, você está vendo como a mãe está atenta, como ela é cuidadosa, como ela é amorosa, como ela protege, como ela luta, como ela se doa, como ela se sacrifica para dar o melhor para os seus filhos. Assim diz ele, eu também. Olha só no versículo 13. Como a mãe consola o filho, aí Deus está dizendo, eu também consolarei vocês. Primeiro descreveu como a mãe faz em relação aos seus filhos. Agora ele está dizendo assim como a mãe. Assim eu faço também. Você prestou bem atenção da leitura até aqui? Pois bem, agora Deus diz assim, eu vou fazer também com você. Como a mãe consola o filho, eu também consolarei vocês. Eu os consolarei em Jerusalém. Agora no 14, quando virem isso acontecer, Deus está dizendo, vocês ficarão contentes. Olha, contentes e terão novas forças. Quer dizer, nós vivendo nessa realidade, nessa dimensão do Espírito, na dimensão da fé, numa dimensão mais elevada, nós iremos, em outras palavras, desfrutar uma qualidade de vida mais elevada. Isso que ele está dizendo, quando virem isso acontecer, isso é real, isso vai acontecer, e eu quero profetizar na tua vida já acontecendo agora, nesse instante, porque esse é o tempo da oportunidade que Deus te oportuniza para experimentar o amor de Deus, a teu favor, a graça, os presentes, o favor ilimitado que Deus tem, porque aquele, diz a palavra, que não negou o seu único amado filho, mas o entregou na cruz por nós, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas.
Amado, todas as coisas, quer dizer, tudo está à disposição, tudo que foi perdido na queda do homem do Éden, Jesus resgatou, Jesus restaurou, Ele comprou nós de volta, Ele removeu o abismo que havia entre nós e Deus e reconquistou toda a riqueza que Deus tinha destinado para os seus filhos que haviam perdido, mas Jesus reconquistou. E agora é um direito que está à tua disposição. É um depósito tremendo e glorioso que Deus depositou na tua conta espiritual, na presença do Todo-Poderoso. E agora você pode crescer, nascer de novo, receber Cristo como teu único Senhor e Salvador da tua vida. Ele irá fazer morada eterna, Ele irá se implantar, Ele irá entrar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores da tua vida. Ele irá governar, dirigir, e você terá acesso a todas as riquezas. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios 1:3, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção das regiões celestiais em Cristo Jesus. Apenas você precisa se encontrar em Cristo. Estar em Cristo, Cristo em ti, Ele um contigo, você um com Ele, se consagrar de uma forma incondicional a Ele. Você terá livre acesso pela fé, para acessar todas as riquezas, todo o sobrenatural de Deus. Melhor ainda, viver no sobrenatural de Deus. Então veja bem, amado, com alegria neste dia, como é importante nesse dia para entendermos melhor a própria jornada espiritual, essa caminhada que Deus tem preparado para ti. E Ele mesmo se fez caminho para ti. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. O acesso que você tem ao Pai é através desse caminho que é Jesus, através da verdade que é Jesus, através desta vida divina que é Jesus. Vamos continuar aqui então. Quando virem isso acontecer, vocês ficarão contentes e terão novas forças. Você pode talvez dizer que você está muito frágil, que você não tem força, não tem mais vigor, mas o Senhor renova as tuas forças. O Senhor diz na sua palavra também que Ele renova as nossas forças. Você vai subindo, vai se fortalecendo. Olha que mais diz. Como uma planta que cresce viçosa, vocês ficarão sabendo que eu, o Senhor, cuido dos meus servos. Veja bem, a importância dessa observação. Como uma planta que cresce viçosa. Você pode dizer, estou passando caos na minha vida, estou passando o deserto na minha vida, estou passando dificuldade, mas Ele cuida, porque Ele te planta no riacho, né? No Salmo, eu deixo para você agora meditar no Salmo número 1, que os justos são plantados à beira do riacho. Então, quando vem a sequidão, as folhas não murcham, quer dizer, você não desanima, você não retrocede, você não desiste, mas você fica viçoso, as folhas ficam verdes, e no tempo certo dá o seu fruto, e tudo que você fizer será bem sucedido. É garantia do Senhor. Por isso que é importante nesse dia abrir-se para o Senhor tornar realidade essa palavra. Então, novamente, vocês, veja bem, quando vir isso acontecer, vocês ficarão contentes e terão novas forças. Como uma planta cresce viçosa, vocês ficarão sabendo que eu, Senhor, cuido dos meus servos. Amados, o Senhor cuida. Por isso, eu quero te motivar nesse dia. Se colocar à disposição do Senhor. Não só para ser abençoado. Com certeza Ele tem prazer, mas Ele quer te abençoar muito mais, para você se tornar um canal de bênção para muitas pessoas. Isso significa servir. Dizer, eis-me aqui, dispõe de mim. E essa vida, cooperar que essa vida cresça, te nutrir adequadamente, meditando na palavra de Deus todos os dias,
tendo um tempo de oração, ou seja, se colocar na presença do Senhor para conversar com Ele, ter um relacionamento profundo, íntimo com Ele, fazer parte da família de Deus em toda a terra, fazer parte do organismo vivo de Cristo, o corpo de Cristo, e servi-lo, se dispor para servir. É isso que ele está dizendo, olha só, cuido dos meus servos, ficarão sabendo que eu, o Senhor, cuido. Quando você fica sabendo, ficarão sabendo que eu, Senhor, e antes disso ele diz, como a planta cresce viçosa, vocês ficarão sabendo que eu, Senhor, cuido dos meus servos. Amados, Deus cuida de ti. Creia apenas. Se você crer, verá a glória de Deus. Por isso, nesse Dia das Mães, é tão importante entender melhor a própria jornada que o Senhor já tinha preparado de antemão, jornada espiritual, essa caminhada. Por isso, reflita bem sobre essa palavra. Deus aqui está se comparando a uma mãe. Sim, nesse dia, agradeça a mãe, honra a mãe. Se possível, se ela está viva, visite ela, dê um abraço, honre ela, respeite ela. Seja um instrumento de bênção para ela mesmo. Mas não deixa de agradecer a Jesus. O amor dele tão grande, teu favor. Porque assim como Deus usou teus pais para te trazer a existência, você precisa compreender, entender melhor essa jornada, essa caminhada que você tem, que é espiritual. Que também, além da família natural, ter uma família, está inserido na família espiritual. Essa grande família em toda a terra, que Deus quer, filhos e filhas semelhantes a Jesus. Que você possa refletir e que possa ser agradecido, viver uma vida de gratidão a Jesus agora, se colocando à sua disposição, servi-lo também, com muito amor, com muita alegria, gratidão, não só pela salvação que ele conquistou por nós, através da cruz, da morte, da cruz e da ressurreição, mas também pela vida que ele nos dá, a sua própria vida. Quando ele derramou seu sangue na cruz, ele estava dizendo, estou dando a minha vida por ti, porque a vida está no sangue. Quando ele derramou o sangue, ele estava dando a vida dele para nós. Temos a vida de Deus também, a vida eterna. E quando você crê, quando você honra Jesus, aceitando Ele como teu único, suficiente Senhor e Salvador da tua vida, pedindo para Ele fazer morada eterna no teu coração, escrever o teu nome no livro da vida, que você deseja, assim, fazer parte dessa grande família dEle. Ele não só vem habitar, Ele não vai só te honrar com a sua presença através do Espírito Santo, mas Ele vai te dar crescimento, você crescendo, se nutrindo, se alimentando adequadamente, diariamente, como uma criança se alimenta. Assim você também se alimentando da palavra de Deus, desenvolvendo o hábito da meditação da palavra, da oração, de viver inserido na família, no corpo de Cristo, você irá crescer e amadurecer e também irá se multiplicar espiritualmente, ou seja, você será um instrumento nas mãos de Deus de alcançar muitas vidas para Cristo, conduzir muitas vidas para Cristo também, para receber o perdão, filiação, vida nova, vida abundante, vida eterna, vida mais que vitoriosa. E também estar inserido na grande família de Deus em toda a terra. Amém? Então vamos orar, mas antes de orar, gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas venham entender agora nesse tempo, entender de uma maneira melhor a própria jornada espiritual, porque esse é o tempo da oportunidade. Seja um instrumento já multiplicador para que mais pessoas possam ter acesso a essa verdade.
e fazer essa reflexão neste dia, aonde é celebrado o Dia das Mães, amém? E já quero profetizar um Dia das Mães tremendamente abençoado, inserido na família natural, mas também na família de Deus, em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por esse momento tão extraordinário, tão glorioso, tão maravilhoso, Senhor, onde podemos estar na Tua presença, porque é tão real a Tua presença, Senhor, o Teu Espírito se movendo, Senhor, atraindo cada um com a Tua bondade, com a Tua benignidade. Senhor, o Teu favor é tão tremendo, é tão grande, o Teu sangue derramado na cruz do Calvário começa a lavar, começa a purificar-nos agora de todo o pecado e toda injustiça. Senhor, deixar os corações quebrantados e contritos e receptivos para receber agora o Rei da Glória, o Senhor, o Salvador. Não há outro Deus digno de ser adorado, exaltado, glorificado. E assim nós já consagramos a bênção, a vitória a Ti. Em nome de Jesus, para que cada um, o Espírito Santo venha ter esse entendimento, entender melhor agora a sua própria jornada, a caminhada espiritual, na família espiritual, na grande família Tua em toda a terra. Pai, no nome de Jesus, um dia ricamente abençoado em nome de Jesus, e shalom, shalom, um grande abração em todos, e mais uma vez, feliz e abençoado Dia das Mães, em nome de Jesus. Amém.